Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, meus alunos. Hoje é a aula do dia 14 de abril de 2020, né? Nós falávamos sobre a codificação, nós falamos sobre a história da codificação, sobre a opção da nossa forma de codificar. Nós falamos também sobre algumas críticas que começaram a vir contra, né, essa forma de codificação que a gente tem, a partir de uma escola chamada Escola do Direito Civil Constitucional, né? Liderada aqui no Brasil muito pelo pessoal da UERJ, né, e com o professor Gustavo Tepedino sendo uma das vozes mais fortes, né, e ele faz uma série de ponderações de caráter filosófico que a gente expôs aqui no roteiro, né, e a gente tinha parado justamente nessa parte, falando aqui sobre o ocaso da era da segurança e o equilíbrio delicado das fontes. Gente, a ideia do ocaso da era da segurança é porque o Código Civil ele viria para dar segurança, né? Onde é que o operador ele procuraria as respostas para os problemas civis existentes no Código Civil? Mas essa segurança ela começou a ser abalada pela evolução da própria sociedade, problemas múltiplos, tecnologia, tudo mais, e o Código Civil ele passou a não ser mais bastante em si. E aí nós fomos obrigados a criar vários estatutos com uma pluralidade de fontes normativas. E o equilíbrio entre elas ficou mais delicado. Por quê? Porque eu não via mais uma proeminência do código. Aliás, essa proeminência cá para nós nunca existiu, porque, como eu falei para vocês, o código sempre foi encarado como uma lei ordinária, embora ele fosse a lei ordinária mais robusta, mais ampla. Então, primeiro, quando eu ia resolver algum problema, eu ia ao código. Mas nunca ninguém tentou dizer que o Código Civil ele hierarquicamente prevalecia sobre as outras normas civis. Mas de qualquer forma, o avanço da sociedade fez com que a gente acentuasse mais a necessidade por outras fontes, outras fontes que não apenas eram legisladas, mas também fontes não legisladas, tá? Inclusive fontes reais de poder, né? Problemas reais que surgiam, né? E ordenamentos múltiplos, né? E o pessoal de sociologia jurídica, inclusive, estuda em determinados segmentos sociais, né? A criação de estatutos próprios, de códigos próprios, né? Então, essa completude do ordenamento começou a ser colocada mais em xeque, principalmente a completude do Código Civil, né? Diante do ganho de relevância que os outros estatutos começaram a ter e que às vezes até fontes não legisladas começaram a ter também. Tá? Gente, tudo isso pode ser verdade. Tá? Assim, eu não vou ficar entrando nessas discussões muito filosóficas, né? Nem vou querer isso de vocês. E essa parte da matéria aqui é mais para dar uma notícia para vocês. Tá? Eu sugiro fortemente que vocês procurem textos em qualquer livro de direito civil sobre codificação. Todos têm um capítulo sobre isso, tá? Então, eu gostaria apenas que vocês entendessem como funciona a codificação, tá? E estou trazendo apenas esse tema novo porque se vocês começarem a conversar com outros colegas de outros cursos, né, dependendo da faculdade do Brasil com quem vocês vão trocar uma ideia, o sujeito ele tem uma visão dessa, porque você é muito quadrado, você está numa aplicação muito dogmática do Código Civil, o grande barato é o direito civil constitucional, é abrir a cabeça, etc. Gente, eu quero dizer só que esse é um falso dilema. A pessoa ela pode até falar muito, como se fosse muito modernosa por conta disso, tá? E em geral eles falam com um certo ar de desdém em relação às pessoas que têm uma visão um pouco mais dogmática do Código Civil, assim, que tem uma deferência maior ao Código Civil, como se fosse alguém muito ultrapassado, né? Muito caretão, né? E gente, eu vou dizer para vocês, eu sou um desses caretões, se for assim, percebe?
Porque eu acho que esse discurso, veja como é que se coloca as coisas até com uma linguagem muito bonita, né? Assim, é um troço assim, aquela, que você faz aquela cara de ora, veja bem, e fala assim, o ocaso da era da segurança e o equilíbrio delicado das fontes normativas. Assim, isso dá um certo ar de autoridade falar dessas coisas, né? Dá um certo ar de autoridade você ser meio rebelde, falar que o Código Civil ele não é bastante em si, tá? Assim, é tudo muito lindo isso, eu não acho feio, tá? Mas eu só quero dizer para vocês que eu não tenho essas críticas tão veementes ao Código Civil. Pelo contrário, eu acho, eu reservo ao Código Civil o papel que ele sempre teve a ambição de ter. Qual foi esse papel? Sistematizar a aplicação do direito civil nos ordenamentos. Ponto. Facilitar a nossa vida. Eu vejo o Código Civil como um aliado, eu não vejo o Código Civil como um inimigo. Tá? Mas eu vejo o Código Civil, além de um aliado, eu vejo o Código Civil como um aliado que veio se fortificando, se robustecendo desde Roma. Entende? Então, assim, as pessoas elas têm uma tendência a criar, a redescobrir a roda, e falando difícil para redescobrir a roda, de um jeito que eu acho desnecessário. Ao longo do curso de Direito, e eu exploro isso, né? Eu falo de alguns julgados dos tribunais, inclusive de tribunais superiores, em que as soluções podem até ser justas, né? Mas acabam chegando à mesma solução, invocando princípios, invocando sei lá quantas coisas, invocando direito estrangeiro, quando às vezes soluções mais simples já estavam dentro do próprio Código Civil. Né? Então a gente tem eu tenho um medo que essa demonização do Código Civil ela traga um efeito reverso. Qual é o efeito reverso? É você deixar de conhecer as virtudes do código pensando apenas nesses defeitos que se fala. E esses defeitos que são apontados pelo direito civil constitucional, né, que o código é muito dogmático, o código é muito antigo, o código é muito antiquado, o código tem pretensão de completude e ele não é completo, temos que olhar as outras fontes normativas. E é isso que eu digo para vocês, que eu não entendo muito essas críticas, porque o cara que conhece muito bem o Código Civil, ele não tem nenhuma ambição de sobrepor o Código Civil à Constituição. Nenhuma, nenhuma. Ele tenta aplicar o Código Civil justamente no espacinho que foi reservado ao Código Civil, que é na regulação de relações privadas. E ele não acha que o Código Civil não possa ser inconstitucional em alguns pontos. Eu só digo para vocês que é mais difícil o Código Civil ser inconstitucional em alguns pontos, porque o Código Civil ele é uma lei que teve uma maturação milenar. Então é difícil você ter esses valores milenares incompatíveis com a Constituição, porque a Constituição também reflete anseios do povo. Entendem isso? Então assim, bom, mas eu não estou apenas sendo refratário ao novo. Eu só estou querendo entender qual a necessidade de se criarem novas escolas, se desconstruindo o padrão que a gente tem de aplicação do direito, qual a vantagem que isso vai trazer. É óbvio que a ciência ela vive do contraditório, vive da dialética, né, e novas escolas são bem-vindas, né? Ainda mais essa minha visão que eu tenho de tentar entender o Código Civil, de tentar remeter o Código Civil às suas origens históricas, ela é uma visão cada vez mais minoritária aqui. Mas ela é necessária. Ela é necessária porque nós precisamos de bons operadores do direito que conheçam a letra do Código Civil, que conheçam a história do Código Civil. Aliás, gente, quando a gente fala de história, a gente tem que pensar o seguinte, eu acho que é Eduardo Galeano, né, que fala essa frase, que a história é como um profeta cujo olhar está voltado para trás, pelo que foi, contra o que foi, ela diz o que será. Então, quando a gente é operador do direito e a gente tem um olhar histórico, a gente olha para trás e a gente entende pelo que foi o Instituto e contra o que foi o Instituto. E aí a gente pode dizer o que será do futuro desse Instituto quando ele é confrontado com as novas demandas tecnológicas que nós temos. Entendem isso? Então, a visão mais tradicional do direito, ainda mais do direito civil, ela não é de toda errada. Ela não significa virar as costas para o moderno, porque se há alguma coisa que é adaptável nesse mundo, essa coisa é o direito civil. Eu estava falando com um colega meu esses dias, ao escrever um artigo com ele,
deve estar sendo publicado esse artigo por esses dias, Dr. Alexandre Vitorino. O que eu dizia para esse meu colega é o seguinte: as pessoas elas tentam destruir tanto uma aplicação mais clássica do direito civil, mas elas se esquecem de uma coisa: o direito civil tal qual conhecemos hoje sobreviveu à queda do Império Romano do Ocidente, sobreviveu à queda do Império Romano do Oriente, sobreviveu às grandes navegações, sobreviveu à Revolução Industrial e à Revolução Francesa, sobreviveu às duas guerras mundiais, tá certo? E a gente está falando disso porque agora com a crise do coronavírus se tem muito falado de soluções novas e não sei o quê. Sim, as soluções, gente, sair mexendo em tudo que é lei e tal. Calma, talvez não precisemos, não nas relações privadas, talvez o Código Civil ele já consiga fazer isso. Volto a dizer, o direito civil ele conseguiu sobreviver a todos esses problemas. A questão do coronavírus é uma questão séria, grave, que nos faz ficar reclusos em casa para que nós nos protejamos, verdade, correto, necessário. Né? Mas eu não preciso reinventar a roda, porque a humanidade já passou também por outros problemas desses, do ponto de vista jurídico, eu estou falando, tá? Não estou falando nada de problema médico, isso aí deixa o problema médico para os médicos, deixa o problema sanitário para as autoridades sanitárias, eu estou falando de direito. Tá? Mas eu quero dizer que nós não precisamos como um tsunami, destruir nossa legislação, fazer milhões de leis transitórias que regulem as questões, não no direito civil. O nosso Código Civil ele já nos dá muitas soluções. Tá? Então, essa minha fala aqui é para exortá-los a identificar, a prestigiar o nosso Código Civil e dizer que ele vai ter os seus defeitos, tá? Mas as suas virtudes, elas ultrapassam em muito os eventuais defeitos lembrados, inclusive esses aqui que o professor Tepedino fala, e ele fala, citando inclusive esse autor Eric Jaime, e ele diz que esse autor, Eric Jaime, ele fala sobre o direito pós-moderno, que tem como características o pluralismo, a comunicação narrativa, que existem normas que não trazem tanto deveres, mas elas são muito calcadas em valores, como ética, moral, como bons costumes, etc. Retorno aos sentimentos, que é a valorização dos direitos humanos. Também, tudo isso pode ser verdade, não estou dizendo que é mentira. Mas eu não vejo em que medida a nossa visão tradicional do Código Civil se é refratária a essas coisas. Eu acho que nós aplicamos o Código Civil, volto a dizer, não como um experimento. O Código Civil ele existe principalmente para os problemas que já estão colocados há milênios e cujas soluções também são milenares. Eu não sei em que medida isso é antagônico à harmonização com o novo. Não sei. Não sei se as novidades vão fazer com que os problemas antigos simplesmente desapareçam, ou seja, que o avanço tecnológico vai fazer simplesmente que as pessoas não precisem mais pagar dívidas. Talvez um dia a tecnologia evolua tanto que os recursos humanos não sejam mais escassos, que nós tenhamos abundância de tudo para todos. E aí a gente não tem mais que regular pagamento de dívidas. Tá? Enfim, mas enquanto esse dia não chegar, enquanto a gente estiver só nessa discussão filosófica, eu acho que o direito civil, pelo menos e até na sua visão tradicional, ele pode evoluir, mas ele não é refratário a todos esses fenômenos aí que os seus críticos do direito civil constitucional apontam. Tá? Críticas diretas, e aí vamos materializar as críticas diretas ao Código Civil. Desconhecimento das profundas alterações trazidas pela Carta de 88, pela robusta legislação especial e pela jurisprudência e neutralidade axiológica. Gente, tudo errado aí. Tá? Isso é o professor Tepedino, ele fala, tudo errado que eu digo assim, na minha visão, claro, né? Na visão dele o que eu falo está tudo errado. Né? Mas aqui eu acho que está errado esta frase, que tudo é errado nesta frase. Tá? Porque eu não acho que o Código Civil ele desconheça as profundas alterações trazidas pela Carta de 88. Não acho. Quem pode desconhecer é o operador do direito. Tá? Mas o Código Civil em si,
O que ele aparentemente desconhecer ou o que ele contraditar, ele simplesmente cai diante da Constituição, porque ele é uma norma inferior à Constituição. Tá? Que mais? Então, desconhecimento das profundas alterações trazidas pela Carta de 88, pela robusta legislação especial. Se eu enxergar o Código Civil como o local ideal para que nós tratemos de assuntos já consolidados pelo milênio, conhecer ou desconhecer essas normas especiais, pouco importa. O importante é que as normas especiais conheçam o Código Civil para que a gente tente harmonizar o sistema, para que ao regular elas mudem o que for necessário, mas que elas também se casem com as práticas já bem-sucedidas e milenares do Código Civil. Mudem o que tem que mudar, o que não é compatível. Mudem no Código Civil o que o Código Civil tem que ser alterado. Mas se adaptem. Tenham a humildade de se adaptar às experiências bem-sucedidas dos milênios. Né? Não sejam arrogantes. Né? Pensem que os antigos já tiveram problemas semelhantes aos nossos e as soluções que foram sendo traçadas, elas não foram imediatas, né? Elas foram testadas por milênios, tá certo? Bom, então o Código Civil diz que ele desconhece alterações trazidas pela Carta de 88 e a legislação especial abundante. Eu acho essa crítica falsa. Da mesma forma, a jurisprudência, eu acho que a gente está também invertendo um pouco os valores. Muitas vezes a jurisprudência deveria buscar no Código Civil a sua raiz máter nas relações civis, não só no Código Civil, mas nas leis, na aplicação da Constituição e das leis, a sua primeira raiz, né, para resolução de problemas. Né? Que o voluntarismo não seja aí o caminho a ser seguido. Por quê, gente? Porque a legitimidade do juiz, ela vem do concurso que ele passa, que é difícil? Também. Vem da indicação lá dos tribunais superiores, lá que os agentes políticos fazem, e fazem com base na Constituição, de forma correta, ordeira? Também vem daí. O ministro Supremo, ele é indicado pelo presidente, né, sabatinado lá no parlamento e vai para o Supremo. Isso lhe dá legitimidade? Dá. O processo é correto, é honesto? É. Né? Mas veja, eu acho que não é daí a principal fonte da legitimidade do juiz. A principal fonte da legitimidade do juiz é aplicar a lei que o povo quis para si por meio de seus representantes. Os representantes no parlamento, eles passam as leis, e essas leis, teoricamente, elas representariam um bem comum, representariam um bem para a nação. A lei, ela tem como legitimação o voto popular na eleição do parlamento. E quando o juiz ele concretiza o comando dessa lei, de certa maneira, ele respalda a sua própria legitimidade ao aplicar a lei que foi fruto da vontade popular por meio de seus representantes. Entendem, gente? Então, não é o Código Civil só que ignora a lei. E o Código Civil ele tem sido adaptado à medida que a jurisprudência ela aponta anacronismos. Muitas alterações legislativas são feitas, e foram feitas no Código Civil de 16 de 2002. Em direito de família, sim, em direito de família o Código Civil ele ficou um pouco a desejar. Né? Talvez em direito de família seja necessária uma reforma. Né? Deixa eu carregar aqui, só um minuto, gente. Então dizia eu, né, coloquei o carregador aqui no notebook, dizia eu que talvez em direito de família seja necessária uma reforma mesmo no Código Civil. Mas isso não é um demérito, né? Isso significa apenas que a gente está atento às necessidades de adequar o Código Civil às nossas aspirações sociais. Né? Embora também o Código Civil ele tenha sido muito alterado já pela própria jurisprudência constitucional, com temas em direito de família que talvez nós não tivéssemos como legislar quando foi votado o Código Civil. Por exemplo, a questão da união afetiva, talvez a questão da pluriparentalidade, né, que são vários pais para uma só criança, né?
são temas que realmente são temas muito novos, né? E talvez a gente tenha primeiro que deixar esses temas, a jurisprudência já tem feito os ajustes mais urgentes e mais justos, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre união homoafetiva, casamento de pessoas do mesmo sexo, é justa a decisão do Supremo que reconheceu essa união. Certo? Talvez o parlamento não tivesse ainda a maturidade necessária para disciplinar isso quando o Supremo o fez. Tá? Talvez lá na frente a gente tenha que alterar o Código Civil permitindo expressamente isso. E definindo, eu acho que uma outra coisa que precisa também é tornar menos confusa a diferença entre união estável e casamento. Se é que tem que haver alguma diferença, tá certo? O Código Civil talvez tenha que ser alterado nisso. Tá? Bom, minha gente, então continuando aqui a aula, a gente estava falando sobre essa interface entre a jurisprudência e o Código Civil, né? Porque uma das críticas feitas aí ao nosso modelo clássico, né, de trabalhar com o Código Civil, que os civilistas tradicionalmente se valiam, é que o nosso Código Civil ele ignora os avanços da jurisprudência. Eu acho que isso é falso, porque na realidade a jurisprudência ela tem como primeiro ponto de partida, muitas vezes, na maior parte dos casos, a lei. Né? E quando a lei fica anacrônica, a lei se inspira em julgados, né, reiterados para que seja modernizada, né? Então eu acho que essa interface sempre existiu, isso não é nenhuma novidade, o Código Civil não tem nenhum demérito por supostamente não observar isso. Quanto à neutralidade axiológica, eu acho também uma crítica falsa, porque o Código Civil ele é repleto de valores e valores muito importantes, como boa-fé, função social, eticidade, socialidade. Então eu acho que a crítica ela não se coloca, não se sustenta, né? Em outras palavras, eu não sou contra a leitura constitucional do Código Civil. Eu só acho que críticas tão duras quanto foram feitas, principalmente pela escola da UERJ, em relação ao modelo tradicional de aplicação do direito, exortando as conclusões da Escola Civil Constitucional, eu acho que são críticas injustas, tá? Eu acho que ninguém nunca desconheceu o papel da Constituição. Então, vejam, eu não digo que eles estejam errados ao falar que a Constituição está acima do Código Civil, que a gente não pode ignorar a Constituição, que a gente não pode ignorar os microsistemas que orbitam em torno do Código Civil. Eu não digo nada disso. Eu só digo que a gente também não pode abandonar o nosso velho Código Civil, tão rico em tão boas soluções. É só isso que eu quero dizer. Só quero exortar um pouco de prudência. Foram 2000 anos de construção, eles não podem ser jogados fora por um vento, por um sabor de novidade. Tá? Bom, a eficácia dos direitos fundamentais. Isso me leva, inclusive, ao novo tópico, que é a discussão da eficácia dos direitos fundamentais aplicados às relações privadas. O que é que você quer dizer com isso, Rogério? Eu vou dar um caso que vocês vão entender. No início, se entendia, segundo a crítica do Tepedino, que o Código Civil ele era visto como um sistema fechado e bastante em si mesmo, né? E a gente ignorava a Constituição pairando acima dele. E essa crítica se diz que em outros países também acontecia. Até que na Alemanha, na década de 50, um cineasta fez um filme e esse filme sofreu uma campanha de boicote. A pessoa que fez a campanha, ela foi processada e ela foi condenada nos primeiros níveis de jurisdição lá, porque ela teria gerado prejuízo para o cineasta. Tá? E aí ela conseguiu levar a questão para o Tribunal Constitucional e lembrou sobre a liberdade de expressão que estava na Constituição. E aí ela conseguiu reverter o julgado contrário a ela com base nessa questão do direito à livre manifestação, à liberdade de pensamento. Tá? Mas esse caso foi emblemático porque ele trouxe a seguinte indagação. Direitos fundamentais, eles podem incidir diretamente para regular relações privadas ou eu aplico só o código? A resposta, claro, é que podem ser aplicados sim os direitos constitucionais.
né? Mas isso nos traz, nos enseja esse novo tópico aí, que é a eficácia dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais desdobram-se em diversas figuras que vão desde direitos de personalidade a direitos relativos às liberdades individuais na órbita penal, pública e trabalhista. A eficácia dos direitos fundamentais, a eficácia civil dos direitos fundamentais é percebida em dois planos: penetração dogmática e alcance material. Quanto à penetração dogmática, eu tenho aqui, ela pode se dar de forma direta ou indireta. Como assim? Direta é pela incidência direta mesmo de preceitos que reproduzam direitos fundamentais constantes da nossa Carta. E a forma indireta é quando, ao interpretar determinados contratos, ao interpretar a forma de aplicação do Código Civil, me valendo de cláusulas gerais e de preceitos indeterminados, eu leio os contratos, leio o Código Civil e leio tudo segundo direitos fundamentais. Então, ou o direito fundamental regula claramente, abertamente a situação, ou ele inspira a interpretação de contratos e leis com um princípio que é. Tá? Quanto ao alcance material, passa por três fases a incidência, a eficácia dos direitos fundamentais. Primeiro, espaço de livre ingerência estatal. Né? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as relações privadas, muitas vezes você tem que ser protegido do Estado. Talvez essa seja a fase mais embrionária da eficácia dos direitos fundamentais. Né? Isso nas relações privadas. Né? Essa é a mais conhecida. Né? Estado, eu estou aqui na minha órbita de liberdade, por favor, não me atrapalhe. B. Espaço livre contra o Estado não pode ser invadido por terceiros. Aí já foi uma evolução. Primeiro, não só Estado não me atrapalhe, como quem está de fora aqui também não me venha atrapalhar os meus negócios. Né? Os direitos fundamentais, eles me resguardam inclusive de terceiros, não só do Estado. E por fim, pretensões contra terceiros por ações que coliram com direitos. Então, nas duas primeiras hipóteses eu falo apenas em abstenção. Por favor, não se meta para me atrapalhar Estado. Por favor, não se meta para me atrapalhar terceiro. Mas não só isso. Né? E essa foi a questão que começou a ser debatida com mais intensidade a partir da década de 50. Por favor, terceiro, cumpra a Constituição e me preste um direito fundamental. Entenderam isso? Então, esses aqui nós temos o que eu dizia, que a eficácia dos direitos fundamentais é percebida em dois planos. Penetração dogmática, que pode ser direta, quando o direito fundamental ele claramente se aplica, abertamente se aplica, e ele mesmo regula a situação. Então, direito à livre associação, está lá dito. Então, eu vou me associar porque eu tenho esse direito aqui abertamente incidindo sobre a liberdade que eu tenho de criar uma associação. Isso aqui é uma das fases aqui, quando eu falo de penetração dogmática direta. Agora, indireta é quando eu pego, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana e interpreto uma cláusula constitucional, interpreto uma cláusula contratual a partir do princípio da dignidade da pessoa humana. Aqui seria uma penetração dogmática indireta. Não é? Eu estou interpretando a lei e a cláusula para chegar ao alcance que a dignidade da pessoa humana me resguarda, né? me quer. E quanto ao alcance material, eu tenho que observar três fases aqui. Primeiro, nas relações privadas, eu posso exigir uma abstenção estatal para exercer em plenitude para criar em plenitude relações jurídicas com particulares. Eu posso me proteger de terceiros, da mesma forma que eu me protejo do Estado, ou eu posso, em determinados casos, exigir que terceiros me prestem direitos fundamentais quando eles forem devedores desses direitos. Tá? Bom, agora, isso tudo eu acho também que a gente chega com muita tranquilidade, sem muito exagero, mas
O único cuidado que eu tenho que ter, gente, é que hoje em dia a gente fala assim, muito, a gente elastece muito, principalmente nessa história da penetração dogmática indireta, a gente alarga muito o alcance da dignidade da pessoa humana, da igualdade, de alguns direitos constitucionais, né, alguns direitos fundamentais que estão na Constituição. Tem um autor português chamado José Casal Tanabás, que ele criou esse termo, panjusfundamentalização. E ele diz assim, mais direitos fundamentais, piores direitos fundamentais. Então, o que eu quero dizer com isso? A Constituição ela pode incidir para regular relações privadas? Pode. Né? Agora, eu preciso banalizar, esquecer que existe o Código Civil, esquecer que existem normas civis e resolver tudo com base em princípios, dignidade, igualdade, felicidade, tudo. Não, gente, aí eu acabo tendo uma situação perniciosa, tá? Tá, Rogério, o que você acha disso tudo então? Gente, eu acho que os direitos, volto a dizer, não acho nenhuma grande novidade dizer que direitos fundamentais eles incidem nas relações privadas, mas a grande pergunta essa incidência, Rogério, você acha que ela é direta ou indireta? Como assim direta ou indireta? A pergunta a ser respondida é essa aqui, ó. Aqui tem a CF, aqui tem a relação privada. Tá? E aqui tem o Código Civil. E outras leis ordinárias, leis complementares. Tá? Deixa eu só colocar, só para leis complementares. Tá. Olha aqui. A Constituição, leis complementares, Código Civil, outras leis ordinárias. E aqui é uma relação jurídica. Quando eu falo de incidência direta dos direitos fundamentais, eu ignoro tudo isso e aplico de cara no texto constitucional, sem nem pensar no que está escrito lá nos outros. Eu faço minha leitura, a leitura que eu quiser dos direitos fundamentais e aplico do jeito que eu li isso às relações privadas. Bom, essa é a incidência direta dos direitos fundamentais. Mas a pergunta pode? Né? Gente, muitas vezes eu faço uma incidência indireta. Como assim uma incidência indireta? Eu primeiro incorporo o direito fundamental a uma lei e depois essa lei vem e incide sobre a relação jurídica. Isso é incidência mediata ou indireta dos direitos fundamentais nas relações privadas. As duas são incidência dos direitos fundamentais em relações privadas. Uma é direta e a outra é indireta. O que é que você acha, Rogério? Você acha que pode ter uma incidência imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas? Gente, olha, eu também tenho que cumprir a lei. A Constituição está acima, mas se a lei ordinária ela foi feita de acordo com a Constituição e ela idealizou uma forma de concretizar a Constituição, ela tem que ser observada. Talvez seja até melhor eu buscar a incidência de direitos fundamentais pela mediação legislativa, porque eu faço uma mediação técnica e mais científica desse preceito. Porque os preceitos, como eu disse para vocês, a Constituição ela é um texto, é uma carta muito aberta. Ela não tem uma pretensão científica muito acentuada. Então, a leitura que cada um faz da Constituição pode ser diferente. E se eu ficar aplicando diretamente preceitos constitucionais, sempre, eu vou ter, como eles são muito abertos, eu vou perder um pouco de segurança jurídica. Então, ter um legislador para esmiuçar o que é que aquele direito fundamental quer dizer numa relação privada, talvez seja melhor. Certo, gente? Então, eu prefiro, né, eu dou preferência à incidência imediata. Mas você está dizendo, Rogério, que é impossível haver uma incidência imediata? Não, não estou dizendo que é impossível. Mas aí a gente vai regrar os casos. Quais são os casos que você acha, Rogério? Primeiro, quando não houver lei ordinária no meio do caminho. Já aconteceu isso? Já. O Código Civil, na primeira versão dele, de 2002, ele dizia que você, para mandar um associado embora de uma associação, bastava respeitar o estatuto que você mandava. Tá? Mas não tinha uma lei, não tinha uma linha na lei
falando sobre a necessidade da ampla defesa e contraditório antes de mandar essa pessoa embora. Mas a Constituição fala que ninguém será privado dos seus direitos, e dos seus bens e dos seus direitos, etc., sem o devido processo legal, e que aos litigantes em processos administrativos e judiciais será assegurada uma defesa e contraditório. Bom, aí teve um cara que foi expulso de uma associação. Ele invocou, como o Código Civil não falava se ele precisava, se para ele tinha que ser dado o direito de defesa ou não, porque ele simplesmente foi expulso. Ele foi expulso e muitos juízes falaram assim, não, beleza, expulsou mesmo, respeitou o quórum aí que tinha no estatuto para mandar embora, respeitou o estatuto disse que para ele ser mandado embora basta uma assembleia com votação de não sei quantos associados, foi feito? Foi, então tá certo. Tá? Mas aí ele falou, não basta ver o que o Código Civil fala, não basta ver o que o estatuto fala, tem que ver que a Constituição mandava aplicar a mim ampla defesa e contraditório. E aí, gente, ele foi e ganhou a ação. Isso foi uma incidência direta da Constituição. Por quê? A Constituição aqui incidiu diretamente nessa relação. Aqui, ó, a Constituição incidiu diretamente. Por quê? Porque não tinha lei que fizesse essa mediação legislativa, que fizesse essa intermediação entre a ampla defesa prevista na Constituição e a vida real. E aí, depois desse julgado, o Código Civil ele foi alterado. E ao ser alterado, eles acrescentaram justamente um dispositivo, lá falando sobre associações, que dizia o seguinte, tudo bem, quer mandar o cara embora? Manda, não tem problema, pode mandar. Mas você vai ter que dar ampla defesa e contraditório. Isso agora está na lei. Ah, então agora nós estamos nesse modelo. Estava previsto na Constituição e acabou sendo incorporado à lei complementar e ele é aplicado, a lei ordinária, que é o Código Civil, e ele é aplicado na forma da lei. Isso é o que a gente chama de incidência indireta ou mediata dos direitos fundamentais. Tá certo, gente? Então, a incidência imediata, eu acho que ela se justifica em dois casos apenas. No caso de total ausência de regramento infraconstitucional a regular a hipótese, primeiro caso. E segundo caso, quando, apesar do regramento, ele venha a se mostrar insuficiente diante da diferença de força entre os partícipes da relação jurídica. Quer dizer, às vezes a lei regula a coisa de forma tão tímida que é como se não existisse. Tá certo? Mas, gente, é exceção. Ok? Entenderam isso? Então, leiam um texto do professor Rogério Magnus, que eu acho que vocês vão ter muitas vantagens. Esses outros tópicos aqui nós já acabamos falando. E vejam, cuidado, viu, com a questão da incidência dos direitos fundamentais, porque isso virou, gente, alguns direitos fundamentais hoje, eles viraram assim uma fórmula geral, genérica e assim usada sempre para tudo. Exemplo, dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, gente, é algo muito importante, é um valor muito nobre. Mas eu penso em determinados momentos, como o professor Casal Tanabás, quanto mais você aplica, e aplica sem freios, mais você banaliza o instituto. Ah, dá para eu resolver qualquer coisa por princípios? Dá. Agora, se eu resolver tudo por princípio, gente, isso aí vira meio que uma pagelança, porque são princípios muito abertos. Eu vou falar assim, o que é que assegura mais a dignidade? É um achismo. Assegura mais tirando casos muito extremos, vai virar um achismo. Percebem? Igualdade, dignidade da pessoa humana. Então, vamos primeiro ver se o nosso código já tem soluções técnicas que foram construídas ao longo de 2000 anos para resolver determinadas brigas. Se ele tiver, ok, vamos aplicar as soluções. Se ele não tiver e a gente precisar interpretar essas soluções ou complementar essas soluções de acordo com a dignidade da pessoa humana e de acordo com outros princípios constitucionais, que o façamos. Só não banalizemos a incidência. E aí tem um texto também de um professor alemão chamado Gunther Frankenberg, que ele fala como é que a dignidade da pessoa humana ela foi banalizada na Alemanha. Porque você sabe que dignidade tem a ver com o quê? Ou as coisas têm preço, têm medida, ou as coisas têm dignidade. Quando elas têm preço e têm medida, elas podem ser comparadas. Né? Agora, a dignidade não. A dignidade ela é
ela é absoluta, quer dizer, não é absoluta. A dignidade, ela não tem medida, ela não tem comparação. Todos somos dignos, todos os seres humanos somos dignos, tá certo? E é por isso que é difícil você resolver litígios reais com base na dignidade da pessoa humana, porque somos todos igualmente dignos. E se somos todos igualmente dignos, quando é que a dignidade vai estar sendo aviltada? E é por isso que esse autor alemão, Gunther Frankenberg, ele fala que esse princípio da dignidade foi pensado para situações mais extremas, por exemplo, tortura, genocídio, coisas mais graves, né? Em filigranas ela acaba ficando muito incerta a sua aplicação. Exemplo, aí ele traz um caso lá do tribunal alemão, em que moças que faziam striptease, elas foram proibidas de fazer a striptease dentro de uma redoma, tá? Porque eles diziam que fazer striptease dentro de uma redoma coisificava a mulher, né? Ou coisificava o homem que estava fazendo strip, coisificava a pessoa que estava fazendo striptease. Bom, gente, é uma forma deles enxergarem, mas vamos lá, talvez nós tivéssemos que discutir se striptease em si ela coisifica ou não. Agora, striptease dentro ou fora da redoma, isso acaba sendo uma filigrana muito pequena para você ter que resolver, concorda? Bom, gente, então também discutir dignidade da pessoa humana, quando eu falo sobre contratos de cunho puramente patrimonial, tem que ser uma agressão muito intensa a um dos contratantes, né, para que eu possa aplicar este princípio. Então, assim, é só exortar a cautela, né? Tenhamos cautela ao aplicar esses preceitos fundamentais, né? E é isso. E com isso eu acho que a gente pode encerrar, porque a gente vai depois mudar muito de assunto, embora a aula tenha sido bem mais curta hoje. A próxima aula a gente vai falar sobre personalidade, e aí sim a gente começa a analisar esse Código Civil tão amado por uns, mas por outros tão criticado, né? Eu estou entre os que amam muito, viu? É isso aí, minha gente. Sigamos. Até a próxima aula, viu?